Você já percebeu como quase todo anime que a gente ama tem um final frustrante? Não importa se a história foi genial, se os personagens marcaram época, se a trilha sonora te arrepiava a alma. No fim, sobra um gosto amargo. A pergunta é simples, mas cruel. Por que o anime que você ama nunca vai terminar bem? Hoje, no Mente Otaku, a gente vai enfrentar uma das verdades mais incomodas do mundo otaku. Vamos entender como o sistema de produção de animes está literalmente programado para falhar no final. Vamos falar de pressão de estúdios, prazos impossíveis, fandoms tóxicos, roteiristas destruídos pela expectativa, autores em burnout criativo, e de como o próprio público se tornou um dos principais vilões do fim das obras que ama. Você quer saber por que tantos finais decepcionam? Porque eles não são pensados como encerramentos. São pensados como limites. Um ponto onde o dinheiro acaba. Onde o tempo esgota, onde a paciência do mercado não suporta mais. A maioria dos animes que você ama nunca foi planejada para ter um fim digno. Ela foi planejada para manter você assistindo. E só. Isso explica porque animes como The Promised Neverland, Tokyo Ghoul, Bleach, Shingeki no Kyojin, Death Note, Naruto, entre tantos outros, terminam com uma sensação de pressa, ruptura ou até mesmo traição. Mesmo grandes obras, quando chegam ao final, parecem tropeçar nos próprios pés. Não é falta de talento, é sistema. Vamos começar pelo básico. A indústria de animes é uma máquina. E como toda máquina, ela não se importa com a arte, ela se importa com o resultado. Produzir um anime custa milhões. Um episódio semanal envolve dezenas de animadores, diretores, dubladores, editores, produtores e licenciadores. Se a audiência cai, o estúdio perde. Se o hype morre, o projeto é enterrado. O anime não é feito para contar uma história até o fim. Ele é feito para vender Blu-ray, figures, mangá, mobile game, pachinko, música, collab com sorvete e parcerias com loja de conveniência. Por isso, quando você se apega a uma obra, esperando que ela termine de forma épica, profunda e coerente, você está confiando em algo que nunca foi prioridade. A conclusão da narrativa é a última coisa na lista de prioridades. É o enfeite da embalagem, não o conteúdo. E quando finalmente decidem fazer o final, ele já vem envenenado. Porque o tempo passou demais. O hype virou expectativa. O fandom cresceu, se dividiu, brigou, criou teoria, fez vídeo, criou culto. O final já não é mais da obra, é do público. Cada um espera algo diferente. E qualquer escolha vai ser odiada por metade. O roteirista, o autor, o estúdio, todos estão cercados por uma parede de pressão. E não é qualquer pressão. É uma pressão emocional, comercial, pessoal, agressiva. Vamos analisar casos concretos. Shingeki no Kyojin, por exemplo, teve uma construção de narrativa brutal, filosófica, cheia de camadas. Mas quando chegou o final, os fãs estavam divididos entre quem queria ver o Eren como herói, como vilão, como mártir ou como gado. Qualquer escolha iria irritar milhões. Isayama tomou uma decisão ousada e pagou caro. Foi atacado, ameaçado, humilhado. O estúdio teve que reanimar o final em partes, tentando agradar gregos e troianos. E ainda assim, ninguém saiu satisfeito. Em Tokyo Ghoul, Suishida foi forçado a acelerar a trama por pressão editorial. Teve arcos inteiros cortados, personagens jogados, finais comprimidos. Ele mesmo disse que chorava enquanto desenhava. O final foi amargo não por escolha criativa, mas por colapso emocional. E Bleach? Chichikubo, após anos de sucesso, viu a Jump cortar o mangá com prazos absurdos. O final saiu corrido, sem peso, e com dezenas de perguntas sem resposta. E só agora, com o retorno de Thousand Year Blood War, o autor está tentando reconstruir a dignidade da sua própria obra. A verdade é que a maioria dos autores começa com paixão e termina com exaustão. Porque o sistema não protege a criação. Ele explora. A pressão para manter a obra relevante, a exigência dos fãs, os prazos editoriais, os contratos com estúdios e gravadoras, tudo sufoca a arte. E agora vamos falar do papel do fandom. Sim, o próprio público tem responsabilidade nesse caos. Porque fandoms deixaram de ser grupos de fãs e viraram exércitos ideológicos. Existe uma guerra constante entre shippers, entre fãs do protagonista e fãs do vilão, entre os que querem ação, os que querem drama, os que querem explicações, os que querem fanservice, os que querem que a obra nunca acabe. E o pior, todos gritam ao mesmo tempo,
Todos se acham donos da história, todos atacam quando são contrariados. O autor, que antes era o deus da obra, hoje virou refém da recepção. E isso é visível no medo que muitos têm de ousar no final. De matar personagens. De encerrar tramas com dor. De surpreender de verdade. Porque o preço é o linchamento. A idolatria virou vigilância. E a liberdade criativa se transformou em um campo minado. Mas, será que estamos condenados a finais ruins? Existe esperança? Sim, mas ela exige uma mudança radical de mentalidade. Autores precisam voltar a ter coragem de escrever finais honestos, mesmo que impopulares. Estúdios precisam valorizar mais narrativas bem fechadas do que obras infinitas. E nós, como público, precisamos parar de achar que tudo existe para nos agradar. Aceitar o fim de uma história é aceitar que ela não é nossa. É respeitar o ciclo da criação. É entender que nem toda jornada termina com aplauso, mas que toda boa jornada precisa terminar. Final bom não é aquele que te dá o que você queria. É aquele que honra a alma da história. E se o anime que você ama ainda não terminou, prepare-se. Porque quando o fim chegar, ele vai doer. Vai dividir. Vai ser chamado de gênio por uns e de lixo por outros. Mas talvez, se for verdadeiro, ele vá durar mais do que qualquer hype. Porque o tempo revela o que o grito da internet tenta esconder. No final, o que fica é o impacto. E a pergunta que você tem que se fazer não é o final foi bom, mas essa história me transformou. Se você acredita que as histórias podem mudar o mundo, se inscreva no Mente Otaku. Aqui, a gente não comenta episódios, a gente investiga o que está por trás deles. Porque o verdadeiro final começa quando a história sai da tela e entra na sua mente.